Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula que vai iniciar a discussão sobre prática pedagógica e os processos de ensino-aprendizagem. Para a videoaula de hoje, nós temos a colaboração do professor Júlio Groppa Aquino, professor titular da Faculdade de Educação da USP, a quem a gente já agradece, né? A contribuição dele vai ser muito valiosa, muito importante. Muito obrigada, Júlio, por estar aqui conosco, né? E nós vamos iniciar essa discussão falando sobre a edificação do espaço pedagógico, pensando as condições de funcionamento da situação de aula, da aula. Para isso, Júlio, acho que a gente poderia começar a nossa conversa aqui falando por que é tão importante a gente pensar esse espaço, as condições que são fundamentais para que ele tenha um funcionamento profícuo, que permita uma formação efetiva dos nossos alunos, né? O que está em jogo na situação de aula e como que a gente deve pensá-la para considerar uma prática docente, vamos dizer, mais efetiva, mais importante. Bom, a ideia, acho que fundamental aqui de largada, é de que o espaço pedagógico ele não existe per se, não é? O espaço da aula, a sala de aula, a configuração da sala de aula, ela não é automaticamente tomada pelos alunos como uma situação de aula, tal como ou a gente poderia chamar da ambiência da aula, né? A aula ela é uma prática, né, que precisa ser construída ponto a ponto, no meu entendimento, né? Um dos textos que estão indicados aqui, né, para os trabalhos tem a ver com uma entrevista que foi publicada no final dos anos 90 e até hoje me parece ela muito atual e que ela descreve, né, a experiência de um professor universitário muito reconhecido, François Dubé, que é desafiado a enfrentar a situação de ser um professor no ensino médio, né, francês de História e Geografia. E ele é um sociólogo muito famoso, né? E aí ele se defronta com aquilo que ele vai chamar, e que no meu entendimento faz coro, digamos assim, com a situação que hoje a gente tem no ensino universitário igualmente. Sim, sim. Não vejo, portanto, grandes diferenças entre as questões pedagógicas do ensino universitário ou da educação infantil. No meu entendimento, elas são, a rigor, a mesma, porque uma vez que você tem um mais velho e um mais novo em situação de confronto, nós temos uma situação de aula, né? Vamos chamar assim. Né? Daí que eu gosto dessa ideia, né, de que a educação é uma espécie desse saldo, né, essa faísca desse encontro. Né? E é um encontro sempre problemático esse, não é um encontro dado de largada. Né? Assim, então, é por isso que ele precisa construir. Voltando ao Dubé. Ele se defronta com uma situação lá, né, de absoluta desregulação, como ele chama, né, do espaço pedagógico. Né? Daí a necessidade que ele encontra, né, e até por uma via muito curiosa, muito engraçada, né, afinal, trágica se não fosse engraçada, ou engraçada se não fosse trágica, né, de que ele diz que chegou um determinado momento que ele teve que dar um golpe de Estado. Né? Um golpe de Estado que significava assim, para tudo aqui, para. Né? E quem vai mandar agora aqui sou eu que vai determinar e vocês vão... E ele fala que reinou o terror, né? E ele, um sujeito absolutamente experimentado, um teórico muito reconhecido, se viu obrigado a dar um golpe de Estado, não é? E fazer o reinar o terror, por quê? Né? Isso remete, então, a essa ideia que eu estou tentando levar a cabo aqui, de que o espaço pedagógico ele precisa ser construído, ele precisa ser edificado, o espaço pedagógico. Né? E aqui eu estou falando de um espaço, uma ideia um pouco mais geral, digamos assim, né? Mais abstrata da ideia de espaço do que de espaço físico. Né? O espaço pedagógico, digamos assim, ele tem a ver com a dramaturgia
né, da aula. Né? E essa dramaturgia que vai definir lugares, posições, tarefas, né, muito claras. Né? Então, o que a gente vem assistindo, e sobretudo esses problemas também muito financiados, digamos assim, né, sustentados pelo próprio discurso pedagógico contemporâneo, né? De que ele vai, digamos assim, corroendo um pouco, confundindo, para a gente ser bastante light, né? Confundindo um pouco as atribuições, né, dos atores que estão em cena, que seriam os alunos e os professores. Que são responsáveis pela construção desse espaço. Vamos chamar de um espaço imaginário lá. Né? Um espaço que pode ser descrito como rigorosamente artificial, não é? Artificial. Acho que essa é uma das ideias que me parecem bastante ricas, da gente não imaginar que a sala de aula precisa ser uma espécie de caixa de ressonância da realidade. Né? Pelo contrário, no meu entendimento, ela é uma espécie de laboratório de um mundo que se quer. Não é? Sim. Ela é um espaço de forja, ela é um ateliê, digamos assim, filosófico. Isso, quando eu digo isso, eu não estou usando nenhuma metáfora. Também isso não é metáfora, é a ideia de que nós somos, em certa medida, porta-vozes de algum saber, não é? Que precisa ser legado às novas gerações que lá estão. Não é? E é preciso que as novas gerações, para que se apropriem desses saberes, ter de fato um tradutor diante de si. Né? Então, eu penso que o que se ensina de física, química, biologia, sociologia, filosofia, não é a filosofia original. Né? É o saber filosófico, ou químico, seja lá o que for, que é reconstruída na narrativa de um professor, não é? Mas para que ele possa, então, fundamentar, digamos assim, a sua autoridade narrativa, são necessárias algumas condições de largada de funcionamento. É sobre isto que eu quero falar aqui. Né? Eu acho que seria interessante a gente falar dessas condições e realmente essa entrevista do Dibé, ela é interessantíssima, né? Até pela situação, né? Ele é um sociólogo que assume uma turma de liceu, né, de ensino médio, e se depara aí com uma série de questões, faz o golpe de Estado, fica incomodado com isso, sente isso como um fracasso e tenta reconstruir a relação pedagógica, que é algo que é feito continuamente, né? Todo dia a gente tem aí um trabalho com os nossos alunos para firmar essa relação, né, e para, vamos dizer, trabalhar na construção desse espaço da sala de aula. Acho que seria interessante, Júlia, então, a gente pensar um pouco que condições que são fundamentais para a existência desse espaço, né? Eu quero começar, talvez, pela mais abstrata, digamos assim, né? Que é aquela que... Ou, não diria abstrata, pela condição ulterior, digamos assim, né? De que o próprio Dibé subtrai da experiência, dessa experiência limite que ele teve que levar a cabo, né? Que é a ideia do efeito professor, né? De que haverá um professor, assim, que independe, um professor do tipo de matéria com o qual ele trata, independe das suas condições de gênero, de idade, independe. O efeito professor será um professor, conseguirá estabelecer, conseguirá levar a cabo a construção do espaço pedagógico, aquele que tiver a crença de que os seus interlocutores são capazes de. Então, esta me parece uma crença última, né? E é uma crença mesmo, uma convicção, no meu entendimento, política essa, de que todos são capazes de, né? De que não há lá alunos melhores e piores. Então, me parece que essa é uma condição interessante, você não incorrer no risco de que você deveria dar aula para alguns interessados ou mais capacitados. Eu acho que o seu interlocutor é um grupo genérico, é um sujeito genérico, digamos assim, não é? Então, mas para que isso possa ser levado a cabo, acho que tem algumas questões anteriores que remetem ao que, genericamente, em algum momento, a gente começou a chamar de contrato pedagógico. Não é? Vejam, todas as práticas, todas as relações, tudo que nós fazemos, há contratos.
sejam eles explícitos, sejam eles implícitos. A sala de aula, ela encontra a sua desregulação quando esses contratos ficam implícitos, não é? Então, a ideia do contrato pedagógico tem a ver com a explicitação daquelas condições que um determinado professor entende que sejam básicas, necessárias, sempre num plano afirmativo, né? Sim. Contrato pedagógico nada tem a ver com não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Não, mas é um motivo pelo qual nós nos reunimos aqui e que a gente entende que seriam essas condições básicas de funcionamento nosso de ação, né? A nossa atitude aqui. O que eu na condição de professor, espero de vocês, o que vocês, em contrapartida, esperam de mim. Não é? Perfeito. Então, hoje, sobretudo no ensino universitário, a gente encontra determinados dilemas que precisam ser enfrentados. Okay? Pequenos, hein? Sim. Banais, mas que guardam, digamos assim, essa vigilância que a gente tem que ter ativa do espaço pedagógico, porque ele pode se quebrar a qualquer momento, não é? Ele é super delicado de construir e ele é super delicado ele é de levar. Frágil, né? Ele é instável, digamos assim, né? Então, dizer que ele, de largada, ele é desregulado, né, não significa dizer que quando a gente consegue edificá-lo de alguma maneira, que ele deixa de ser frágil. Não é? Ele será frágil, ele encontrará sua fragilidade no momento em que o professor abandonar seu posto. E isso acontece muitíssimo. Okay? Então, para que se possa garantir as condições de execuibilidade, digamos assim, do encontro pedagógico, que a gente chama de aula, né? Aula, no meu entendimento, é um encontro, né? É um encontro entre duas gerações, né? Uma portadora, supostamente, de um saber que deveria ser legado, né? Apropriável pelas próximas gerações. Afinal de contas, é isso. Nós vamos contando as histórias que nós sabemos, não é? É como se a gente... o trabalho universitário, no meu entendimento, ele ainda é de alfabetização, num determinado campo. Sim, né? numa determinada área do saber. Do saber, né? Mais avançada. Mas, afinal de contas, o que nós estamos fazendo lá é ensinar a ler e escrever. Naquele jargão, naquela tradição que está lá em jogo. Né? Então, há algumas questões que, no meu entendimento, são fundamentais hoje no ensino universitário. O ensino universitário vai encontrar algumas inflexões difíceis de serem levadas a cabo, que vão desde, por exemplo, uso de celular em sala de aula, questões banalíssimas como essas, né? Sou um defensor ferrenho da ideia de que a hora que você passa pela porta da sala de aula, um mundo ou outro se abre. Portanto, é um mundo, que eu dizia, né? Portador de uma artificialidade enorme. Não é? Ele é uma suspensão do tempo e do espaço. Então, para isso, a realidade tem que ficar fora de lá. A realidade tem que ficar radicalmente fora de lá, no meu entendimento. Então, sem negociação, digamos assim, com nenhum outro gesto, nenhuma outra prática que venha a atravessar, digamos assim, a ritualidade daquele nosso encontro. Eu estou falando, veja, estou usando termos que desavisadamente alguém poderia chamar de tradicionalistas, conservadores. Sim. Se quiserem chamar assim, tudo bem. Para mim, tanto faz. Mas é o mesmo movimento, por exemplo, que a gente desliga o celular quando está assistindo uma peça de teatro, acho né? que sim. Quer dizer, pelo menos há uma luta no sentido que as pessoas façam isso, né? E o quanto incomoda quando isso não acontece, né? A pessoa que está do teu lado, o ator que tá em cena, então, né? Porque eu acho que a metáfora do teatro, a analogia com o teatro, ela é bastante interessante, porque... Por exemplo, aqueles sinais que eles vão dando, eles vão te dizendo, né, para você ir se preparando para um acontecimento extraordinário, não é? Sim. Extraordinário, que eu digo, extraordinário é fora do ordinário. E quero crer que as aulas são esses acontecimentos fora do ordinário. Tem que ser. Se não for isso, né, você não tem a possibilidade de dar vazão para um professor narrador, que eu gosto dessa ideia de que nós somos narradores, tradutores de uma determinada tradição, né, discursiva, seja ela qual for. Então, me parece que a ideia do contrato pedagógico tem a ver com uma espécie de celebração contratual necessária, inevitável, que tem de ser feita sempre que se recomeça
né, uma relação. E ser relembrada meio que todos os dias. Quase todas as aulas. Né? Depois de 30 anos, né, como professor universitário, eu estou no meu 30º ano, meu 29º ano como professor universitário, eu cheguei a 3 regras, assim, minimalistas ao máximo possível, tá bem? E aí é a minha experiência pessoal aqui. Vamos usar elas. Então, 1, estar aqui. Estar aqui. 2, na hora aprazada. Certo. 3, tendo se preparado para isso. Então, eu quero crer que isto é tudo o que eu peço. Eu não peço mais nada, tá bem? Então, estar aqui. Eu acho que estar aqui tem a ver com a ideia de que eles têm o direito de ter as suas 15 semanas inteiras. Eu tenho que estar lá todos os momentos, eles também. Sim. Né? Então, eu não entendo a ideia da falta como direito. Entendi. Entendeu? Eu entendo o direito dos alunos hoje, a aula, a ter um professor presente, daí para fora. 2, na hora aprazada, não é? Na hora combinada para todos igual. Então, minha aula começa às 7h30, é às 7h30. Ah, pode chegar às 7h45? Pode, mas vai ter um problema, não é? Porque a regra é comum para todos. O problema fundamental hoje, Paulo, que a gente enfrenta na universidade, me parece, é a despersonalização necessária, não é? Porque as pessoas elas acabam gerindo esse espaço pedagógico de uma maneira individualizada, não é? Eles fazem a seu modo a relação que eles têm com a universidade. E eu entendo que a sala de aula é o lugar da perda do nome próprio. E é um espaço coletivo, coletivo, né? E impessoal. Impessoal, no meu entendimento. Agora, a terceira regra, assim, praticamente assim, impossível hoje, não é? É de que eles possam se valer dos materiais, ou seja, que eles possam ler os textos previamente, sim, se preparar para estar lá, não é? Não é como se você fosse a uma peça de teatro e tivesse a curiosidade de saber quem é o autor, quem são os atores, quais foram as versões que foram feitas antes daquela peça. Ou seja, para poder testemunhar um professor que não precisasse ser um papagaio de pirata dos autores, você entendeu? Que ele não precisasse reproduzir os autores, mas que você pudesse testemunhar um professor oferecendo a sua tradução daqueles autores. E não uma transposição, uma repetição daqueles autores. Nesse sentido, eu entendo que a autoridade de um professor universitário ela está pautada nessa marca tradutória que vem no seu discurso, não é? Então, a autoridade dele, e só haverá um professor quando você testemunhar alguém se embatendo com as ideias lá, né? E criando ideias próprias, sim, naquele espaço. Então, quero crer que há condições de funcionamento necessárias, né, para a instauração do espaço pedagógico, sim, e há condições para a manutenção do espaço pedagógico, sim, lá, né? Essa manutenção do espaço pedagógico tem a ver com o usufruto, né? Sem medo, né? Sem medo de desagradar os alunos. Acho que a sala de aula pode ser um espaço de conflito também, bastante produtivo. Sim, mas né? um conflito fundamentado, né? Fundamentado em torno de determinadas ideias. Sim, né? Do conhecimento, do que está proposto naquela aula, naquele curso, né? Exatamente, são tensões que, no meu entendimento, são absolutamente necessárias, sem o que você não tem um professor. Sim. Mas você tem um técnico na sala de aula. Então, é possível a sala de aula ser habitada por técnicos pedagógicos, vamos chamar assim. Agora, um professor é aquele que deixa a sua assinatura. Sim. Né? É alguém que você consegue testemunhar em ato, criando ideias. E não apenas reproduzindo ideias, né? Sim. É alguém que dá a sua assinatura, e isso, que oferece a sua assinatura ao mundo, né? E isso me parece fundamental para que haja um docente pesquisador em sala de aula. Sim. Sem isso, não faz sentido, né? E os alunos conseguem reconhecer isso de longe, né? Eles farejam, né? Sim, eles sabem. Eles funcionam em rede. Então, eles são minimalistas. Se eles tiverem que optar entre alguém que cobra pouco e alguém que cobra bastante, mas que dá bastante também em contrapartida, eles optarão pelo mais simples, tá bem?
Eles são, digamos assim, eles seguem a regra da parcimônia pedagógica, para chamar isso de um nome bonito, né? Sim. Mas isso não nos desobriga, digamos assim, né? De levar a cabo encontros intensivos em sala de aula, onde Sim. você veja alguém que habite de fato aquele lugar. Para mim, a ideia da edificação do espaço pedagógico tem a ver com esse habitar amoroso, se você quiser, né? Sim, mas rigoroso. Amoroso e rigoroso para que você possa se apropriar do que está proposto. Amoroso em relação às matérias mortas com as quais a gente trabalha, né? Sim. Sobretudo, né, na imensa maioria das vezes, os materiais que nós colocamos em jogo em uma sala de aula tem a ver com os mortos, né? Essa é uma maneira de honrar os mortos, né? As gerações anteriores, né? E ser rigoroso com os mais novos, porque são eles que têm a responsabilidade de levar adiante continuidade. Esse grande fio discursivo que a gente chama, né, da química, da física, das ciências, das artes, das humanidades. É um grande novelo discursivo que eles têm a responsabilidade de levar adiante, né? Então, nós somos guardiões, digamos assim, né, do mundo, né? Do velho mundo, quando ele se choca com as novas vidas. Né? Eu acho que é isso que se chama espaço pedagógico, no meu entendimento. Eu acho que é... Nossa, Júlia, a gente poderia continuar aqui muito mais tempo, né? Mas eu acho que essa nossa primeira conversa, acho que ela é fundamental para todo professor pensar o seu papel, pensar a autoridade que lhe cabe nesse espaço como uma autoridade legítima, né, compromissada com o conhecimento, com a formação das novas gerações, né? E eu te agradeço muito, acho que foi uma reflexão e acho que ela vai continuar, né, para nós dois e para quem tiver a oportunidade de assistir essa videoaula, né? O Júlio falou da entrevista do DB, ela vai ser disponibilizada, assim como 2 textos da sua autoria, né? Que também nos ajudam a pensar essa questão da edificação do espaço pedagógico, da autoridade docente, da disciplina pensada como uma disciplina intelectual, né? Como algo de formação e até de iniciação numa área de conhecimento. Eu espero que, para vocês, essa videoaula seja tão proveitosa como foi para nós aqui. Quero agradecer mais uma vez ao Júlio e a vocês também, e até o próximo encontro.